Pega água pra mamãe. Tá cheio de fios. Pega água lá pra mim, por favor. Já já a gente conversa, tá? Tinha entrado mais gente, a gente estava com 12, eu acho, ou 13 pessoas. Vamos esperar um pouquinho só para ver se todo mundo vai retornar, tá bom? Aí a Luana tinha começado a participar. Nove. Quem tá faltando? O Felipe, o Rafael. Que eu me lembro que tá faltando o Felipe e o Rafael, que não estão aqui. Vamos compartilhar a tela para a gente não perder tempo e às vezes eles vão chegando à medida que a gente caminhar. Então, vamos lá. É muito simples de compreender a entrevista enquanto tipo, enquanto classificação de tipos. Tá bem aqui no texto que eu mandei para vocês e eu marquei aqui para a gente conversar. As entrevistas podem ser divididas em estruturadas, semi-estruturadas e de livre estruturação, ou entrevista livre, né? A entrevista estruturada, é a primeira que está sendo citada aqui, ela é de pouca utilidade na clínica. Ela é mais frequente em pesquisa, em talvez uma entrevista de emprego, em outros momentos, ou uma entrevista epidemiológica. Por quê? Porque a entrevista estruturada, ela também é conhecida como entrevista fechada. Qual é o modelo básico dela? Ela tem um roteiro a ser seguido. Então, ela não é flexível. Eu vou seguir a conversa de acordo com aquele roteiro que já foi planejado anteriormente. Geralmente, é um roteiro padronizado, não é um roteiro feito para cada pessoa. Então, é por isso que ela é fechada. E é por isso que ela não é muito utilizada com utilidade clínica. Mas ela pode ser utilizada em pesquisas, em essas outras situações que eu já citei aqui nesse parágrafo que está abordando. Então, essa seria o tipo de entrevista estruturada. A entrevista... Cadê a semi-estruturada? Está lá embaixo. A entrevista livre, ela é exatamente o oposto da estruturada. Ela também é chamada de entrevista aberta. A pessoa não leva um roteiro a ser seguido, apesar de que, mentalmente, é necessário que o entrevistador conheça os seus objetivos. Ele sabe quais são as metas daquela entrevista, então ele tem que conduzir a entrevista para atingir os seus objetivos. Mas ele não não é um questionário fechado, não é uma pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, a entrevista de livre estruturação, ela é muito utilizada na clínica exatamente por isso, porque dá muita liberdade para a pessoa que está sendo entrevistada falar à vontade. Às vezes você faz uma pergunta, daquela pergunta vem uma história, e ela conta, ela passeia naquela história, e ela me dá detalhes a respeito da vida dela, e são importantes para eu construir um roteiro não, construir gente, hoje as palavras estão sumindo demais. Objetivos de trabalho, porque eu tenho que saber o que eu vou trabalhar junto com o meu paciente. Tem algumas pessoas que chegam no consultório clínico e já sabem o que quer. Eu vim aqui porque eu estou com problema com meu cônjuge, estou com problema com meu pai, problema com minha mãe, problema no meu serviço. Geralmente é um problema relacional, né? É conflito com alguém.
E aí a gente começa, então, a trabalhar imediatamente aquela demanda que a pessoa traz. Mas existem algumas pessoas que chegam e falam assim, eu queria fazer terapia, porque me falaram que é importante fazer terapia, e eu vim fazer terapia. Tá tudo ali fechadinho, a pessoa é bem contidinha, não quer contar sobre ela. Ok, vamos fazer uma entrevista para eu te conhecer melhor. E aí, dentro dessa entrevista, eu vou percebendo as sinalizações do que a gente pode trabalhar nesse processo terapêutico. Então, a entrevista aberta, ela é bem simples, ela não tem roteiro. Simples no sentido de entender, né? Não no sentido de fazer. Agora, a entrevista semi-estruturada, ela é denominada assim por quê? Porque eu já tenho algumas perguntas que eu sei que eu preciso fazer, eu já tenho um roteiro de algumas coisas que eu sei que são importantes, que devem ser investigadas, mas eu não me prendo ali naquele roteiro, inclusive não tem ordem. Eu sei que no meu roteiro é semi-estruturado, gente, porque eu tenho um roteiro. Eu quero saber sobre família, sobre companheiro ou companheira, sobre infância, sobre trabalho, sobre escolaridade, planos para o futuro. Então, eu tenho mais ou menos essa ideia. Isso é semi-estruturado. Só que no meu roteiro semi-estruturado, eu coloquei essas coisas nessa ordem. Mas se a primeira coisa que aparecer for o trabalho, a gente conversa sobre o trabalho. Eu não falo, não, peraí, o trabalho é depois, né? Agora que a gente vai conversar sobre ele. Não, imagina, vem na hora que surgiu o assunto e tem como eu acompanhar essa história desse indivíduo. Por quê? Porque eu tenho o meu objetivo está sendo cumprido, mesmo não sendo na ordem que eu tinha estabelecido anteriormente. Existem muitos outros detalhes, o texto aqui é bem rico a respeito dos tipos de entrevista, mas o que eu quero que fique claro inicialmente para vocês é isso: os tipos de entrevista: estruturado, semi-estruturado e livre de estruturação, né? Que também pode ser conhecido como fechada, aberta e semi-aberta. Tá? Tem esses 3 tipos de entrevista. Agora, em relação, se a gente for classificar as entrevistas quanto aos objetivos, quais tipos de entrevistas que existem? Uma entrevista de triagem, que tem por objetivo eu entender o que o sujeito precisa, para eu, inclusive, fazer o encaminhamento. Geralmente, quem faz essa entrevista não é o próprio psicólogo, talvez quem faz talvez você faça essa entrevista de triagem numa escola, numa empresa, para encaminhar o sujeito para tratamentos com profissionais adequados para a demanda dele, para a queixa dele. Geralmente também na saúde pública ou clínica social, a triagem é utilizada, porque, por exemplo, vamos supor que na clínica onde você trabalhar, tem 5 psicólogos. Cada um trabalha com uma área diferente. Um atende transtorno depressivo, o outro é mais especialista em casal, o outro é especialista em... já orientou muitos adolescentes na orientação vocacional e assim por diante. Então, tem uma pessoa lá na frente que vai fazer uma triagem e perceber para qual desses profissionais vai ser encaminhado esse paciente, tá? Então, um dos tipos de entrevista seria a entrevista de triagem. Outro tipo que está sendo citado aqui é aquele que a gente estudou, que é a anamnese. A anamnese é um tipo de entrevista. Ela é uma técnica de entrevista estruturada, inclusive a estruturação da anamnese é cronológica, não sei se vocês se lembram, a gente viu logo no início do semestre. Então, aprender a fazer uma entrevista de anamnese bem feita facilita muito entender as questões de desenvolvimento de um indivíduo. Então, a entrevista de anamnese também é uma classificação de entrevista. Outro tipo de entrevista é a entrevista clínica, que é a base desse texto. Esse texto se chama entrevista clínica. Aqui, nesse sentido, também ela pode ser chamada de entrevista diagnóstica. Para que ela serve? Qual que é o objetivo dessa entrevista? É tentar compreender
tentar analisar quais são os aspectos sindrômicos ou psicodinâmicos que surgem nesse paciente. O que tipo de transtorno ele aparenta ter? Talvez existem alguns profissionais que trabalham só com psicodiagnóstico. No 7º período e no 8º, vocês vão fazer psicodiagnóstico infantil no 7º e psicodiagnóstico adulto no 8º. Então, vocês vão compreender que a entrevista clínica ela é fundamental para a elaboração de um diagnóstico. Você vai observar a descrição dos sinais, a descrição dos sintomas, já pode até levantar uma suposta ideia do diagnóstico. Aí faz os testes, faz toda a avaliação, e aí a entrevista faz parte do psicodiagnóstico em si. E aí, não é a última ainda. E tem a entrevista chamada entrevista sistêmica. Que tipo de entrevista é a sistêmica? É aquela que é feita para avaliar uma situação de casal ou de uma família. Hoje em dia está muito importante, muito comum na psicologia o atendimento sistêmico, para eu entender a estrutura familiar, para eu entender esse ciclo, esse sistema que envolve essa família. Então, eu tenho que fazer essa avaliação da estrutura, da história, da relação de todos da família. E também eu vou avaliar a rede de apoio que envolve essa criança ou esse adolescente. Então, a entrevista sistêmica também é um tipo de entrevista. E por último, a entrevista de devolução. Gente, tem muitos profissionais que não dão valor à entrevista de devolução. E ela é importantíssima, seja em qualquer área de trabalho que você for atuar. Qual que é a finalidade principal da entrevista de devolução? É dar um feedback, é comunicar o resultado. Jesus, o que eu fiz? Subi demais o trem aqui. Tá para cima. Espera aí, só um pouquinho. Aqui. É dar um feedback, é comunicar o que foi descoberto com aquele psicodiagnóstico. Quando eu trabalhei em RH e eu dava o feedback para os candidatos a uma vaga, eles ficavam, mesmo o feedback sendo negativo, mesmo eu ligando para eles para avisar que eles não ficariam com a vaga, que outro candidato foi selecionado, eles ficavam muito gratos pelo fato de estar recebendo um retorno. Tem lugar que faz entrevista com uma série de candidatos. Gente, a pessoa fica ali, semanas esperando. A esperança é o maior sentimento que explica o que eles estão esperando muito o emprego, esperando muito uma resposta. Já tem outra pessoa lá na vaga, já está trabalhando, já fez exame médico, já está com a carteira assinada e o outro está aqui olhando para o celular. Será que chamou e eu não vi? Será que perderam meu telefone? É muito angustiante não receber um resultado. Então, a entrevista de devolução, a devolutiva, ela faz parte do aspecto avaliativo e ela é importantíssima no sentido de concluir alguma coisa na vida de uma pessoa. Seja um processo seletivo, seja um processo psicodiagnóstico, seja um processo terapêutico. Já pensou, você vai fazer uma entrevista sistêmica, você atende a família inteira e depois você não dá um feedback para a família? Super equivocada essa atitude. Isso produz angústia nas pessoas. E nossa profissão tem que fazer exatamente o oposto. Não provocar angústia nas pessoas, trabalhar a ansiedade e a angústia das pessoas. Então, a devolução, ela é simples, ela deve ser feita com muito cuidado, com muito carinho, e ela também é considerada um tipo de entrevista. Bom, ficou claro, gente, os tipos de entrevista em relação à estrutura e também em relação aos objetivos? Então, eu consegui atingir o objetivo da aula de hoje. Eu pensei que ia ter que ficar para a próxima semana, mas então os tipos de entrevista foi um assunto também abordado na aula de hoje.
Eu sei que ficou parecendo que foi corrido, que foi só por cima, mas agora no terceiro período, o que é necessário é apenas essa noção básica mesmo. Quando for lá na disciplina, nas disciplinas para frente, que vocês vão aprender a construir um psicodiagnóstico, aprender a psicologia organizacional, aí nesses momentos, sim, vocês vão ter uma prática de aplicar uma entrevista, de trabalhar todas essas técnicas que nós abordamos na aula de hoje. Ok? Então tá joia. Eu já coloquei os pós-aula, os questionários da disciplina de desenvolvimento 3. Porém, de ser psicólogo 3, ainda não. Eu creio que eu vou conseguir concluir hoje à tarde, tá bom? Mas vocês já fiquem avisados para fazer o de desenvolvimento 3 para não acumular. Vocês sempre pedem, né, para a gente colocar em dia, então já tá lá para vocês irem trabalhando, tá bom? Muito obrigada, bom restante de semana para vocês e até... segunda não tem aula presencial, aula síncrona, porque segunda é feriado, tá? Então eu vou colocar lá um texto para vocês lerem, vou colocar a atividade pós-aula, mas não tem a aula síncrona, tá bom? Então tá joia. Qualquer coisa, estou à disposição. Um beijo. Tchau, tchau.